dia, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Como a irmã falou, meu nome é Cleilson, para quem não conhece, acredito que a maioria, né? Mas eu sou filho aí do Ceará, sou cearense, mas no momento eu estou bem longe aí, só 3.000 quilômetros de casa. Mas é sempre bom poder acordar, né, logo bem cedinho, embora na correria do dia a dia, das atividades que a gente tem, né, a gente sente a bondade e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E hoje eu estou aqui para mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, baseado aí no livro Patriarcas e Profetas. Juntos iremos meditar hoje um pouco na palavra de Deus nesses poucos minutos aqui que eu tenho. Então, como a irmã comentou aí agora anteriormente, a questão de servir a Deus, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente percebe aquilo que a gente está fazendo para Deus, a gente entende que é fácil servir a Deus quando está tudo fácil. Mas, realmente, quando está tudo difícil, a gente começa a se questionar, será que realmente Deus ele se faz presente em nosso meio? E aí começa aquelas dúvidas. Ah, será que Deus ele está realmente ouvindo minhas orações? Ah, será que Deus realmente está me ouvindo, está me escutando? Por que ele está permitindo que isso aconteça na minha vida? Esse questionamento começa a existir. Por isso que eu falei, é fácil servir a Deus quando está tudo fácil. Mas realmente, quando a coisa piora, os questionamentos começam a existir. Quando a gente vai para a palavra de Deus ali, em Êxodo capítulo 15, baseado no livro, Êxodo 15, 16, 17, a gente percebe o quanto o povo de Israel passaram por algumas dificuldades. Mas em nenhum momento, diante dessas dificuldades, Deus, ele foi um Deus distante. Mas Deus, ele foi um Deus de perto. E quando a gente vai para o capítulo 15, verso 22, aí eu convido já você pegar a sua Bíblia e você abrir juntamente comigo aí para a gente ler alguns versos, a gente percebe que desde o começo, Deus ele se fazia presente no meio daquele povo por meio daquela nuvem. Em nenhum momento, Deus os deixou de lado. Deus, em nenhum momento, ele ficou contra a vontade do povo, mas sim ele respeitou todos os momentos aquilo que o povo fazia. E aí, Êxodo capítulo 15, verso 22, fala que ali diz o seguinte, ó, fez Moisés a partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Como eu falei para vocês, é fácil servir a Deus quando está tudo bem. Mas a Bíblia deixa claro aqui em Êxodo capítulo 15, verso 22, que aquele povo já estava caminhando há 3 dias e o que foi que aconteceu? E não acharam água. Ou seja, em nenhum momento aquele povo, até esse exato momento aqui, o povo não estava passando fome, mas a preocupação começou a existir. E quando a preocupação começa a existir, a gente já começa a se questionar onde é que está Deus. Durante toda a história, a gente percebe que tudo tinha um propósito. E esse propósito era para que o povo de Israel voltasse seu coração realmente para Deus. E aí eu quero compartilhar uma frase para você, para a nossa vida agora, que muitas vezes a gente passa pelo deserto hoje, não como foi no passado com o povo de Israel passou, mas hoje a gente passa pelo deserto para realmente Deus quer saber onde está o nosso coração. Porque é fácil a gente falar que serve a Deus da boca para fora, mas quando chega nossas ações, nossas atitudes, que requer uma prova de obediência, a gente começa já a virar a cara. Não, mas está difícil, isso não está certo, cadê Deus nesse momento? Mas a gente percebe aqui que, embora o povo já ali de passar por algumas situações, Moisés estava juntamente com aquele povo, como fala o verso 24, que diz o seguinte, e o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo que havemos de beber, e a dúvida começou a existir, os questionamentos. E o verso 25 vai muito mais além, que diz o seguinte, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu ali estatutos e ordenação, e ali os provou. Moisés era um intercessor no meio daquele povo, né? Como eu falei, naquele momento o povo não estava passando pela fome, mas já estava preocupado com o seu futuro. E aí que a gente precisa entender. E quando a gente olha fixamente para Deus,
a gente descansa realmente. E hoje, um dos maiores problemas que a gente pode falar da nossa caminhada cristã hoje, eu falo de mim, e eu acredito que não sei se seja pela dificuldade também, realmente confiarmos em Deus completamente. Porque quando a gente confia realmente em Deus, a gente descansa. E descansar, hoje realmente, para muitos, ou para poucos, eu não sei, pode ser muito difícil. Porque quando a gente realmente descansa, é porque a gente realmente confia. E a gente muitas vezes fala que confia, mas na hora da prática, como eu já comentei, a gente realmente já fica ali, começa os questionamentos a existir, né? E é isso que a falta de fé nos leva. A falta de fé nos leva a gente a questionar a Deus. Senhor, será que o Senhor está me ouvindo, Senhor? Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? E aí começam os questionamentos, as perguntas. Mas o fato que a gente precisa entender é que, diante de tudo que acontece, Deus ele se faz presente em nosso meio, né? E o Senhor permitiu tudo aquilo com o povo de Israel para provar realmente quem era Deus, para mostrar para aquele povo que Deus, que ele era um Deus de perto, não um Deus de longe. E também para que o seu coração voltasse para o Senhor, para eles. Diante das dificuldades, a pergunta que eu quero fazer para você agora. O povo de Israel passou por todas aquelas dificuldades, como a gente vai, se a gente for explanar bem o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, é um convite que eu tenho para você, para estudar de forma mais detalhada. Quando a gente estuda de forma bem detalhada esses capítulos, a gente percebe que eles passaram por muitas outras dificuldades. Diferente de hoje, talvez hoje não sejam as mesmas dificuldades que a gente passa, que o povo de Israel passou. Mas diante das dificuldades que você tem passado, o que é que você tem feito? Você é aquele grupo de pessoas que realmente entende que Deus está no controle da tua vida, ou você é o grupo daquelas pessoas que realmente começam a se questionar: ah, Senhor, cadê o Senhor que não está me escutando nesse momento? Cadê o Senhor que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que realmente entendem os propósitos de Deus na sua vida, mas também existe aquele grupo de pessoas que, infelizmente, começam a questionar, pela falta de fé, os propósitos de Deus, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E você tem suportado tudo isso? Você tem pedindo força a Deus. Senhor, me ajude a suportar tudo isso? Ou simplesmente você tem questionado, tem simplesmente falado para outras pessoas que Deus está fazendo muitas coisas e você não está compreendendo tudo isso? E quando a falta de fé existe, a gente acaba esquecendo de o quanto Deus ele nos abençoa. E agora eu quero fazer um convite para você, a olhar para a sua vida nesse momento e observar o quanto Deus ele já tem te abençoado. O quanto Deus ele tem derramado ricas bênçãos sobre a tua vida, mas agora também eu quero levar você a questionar o quão você talvez tenha sido ingrato com Deus, o quanto eu tenho sido ingrato com Deus, diante de todas as bênçãos que Deus ele tem derramado na minha vida e na tua vida também. E quando a gente entende isso, e quando a gente compreende que Deus, ele nos guia, ele nos protege, e ele derrama ricas bênçãos, e a gente começa a observar isso, a gente percebe que a gente se torna pessoas mais gratas. E, infelizmente, hoje muitos de nós somos conhecidos como os filhos da ingratidão. A gente pede, pede, pede. A gente pede demais. Mas na hora de realmente agradecer, a gente vira a nossa cara. E a gente observa isso muito quando a gente está passando por alguma situação difícil. Porque a gente pede. Ah, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me dá um trabalho, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me ajuda nisso. E realmente, quando a gente recebe aquela bênção, dá uma semana depois, 2 semanas depois, geralmente a gente não agradece mais a Deus por nada. Ué, na hora de pedir, você não faltou palavras. Mas e agora na hora de agradecer? Infelizmente, foi o que o povo de Israel estava ali querendo ir para essa linha. Deus ele fazia presente na vida deles em todos os momentos. Mas o povo de Israel, eles não estavam olhando para as bênçãos que Deus estava dando para eles. Mas o povo de Israel estava olhando para as dificuldades que eles estavam passando e começaram a se questionar, quando a gente for observar a história, de voltar para o Egito. E aí a gente observa realmente hoje onde está o nosso coração. Será que nosso coração hoje, diferente do povo de Israel, será que nosso coração está passado? Ou simplesmente hoje a gente está acreditando e a gente agradece a Deus pelas oportunidades, pelas bênçãos que Ele tem concedido
a cada um de nós. O que é que você aprende com as lições ali da história do povo de Israel? Qual é a diferença hoje entre o povo de Israel e para você? Talvez você hoje não está no deserto ali, hoje na sua casa, assim, falta de água. Talvez hoje você na sua casa tá sem não esteja sem um alimento. Mas hoje, talvez você dentro da sua casa hoje você está sem emprego. Talvez hoje dentro da sua casa hoje você está com dívidas. Talvez hoje dentro da sua casa hoje você está com dificuldade no seu casamento. Talvez hoje dentro da sua casa hoje você esteja talvez com um filho ou com a filha longe dos caminhos do Senhor. E diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida, para onde é que você está direcionando realmente seu coração? Para onde é que realmente você está fixando o olhar? Você está olhando o olhar, fixando o olhar para as coisas do passado ou simplesmente agora para as coisas do futuro, que é a promessa de Deus, que Deus promete estar conosco em todos os momentos? As aflições acontecem para realmente entendermos e para realmente colocarmos nosso coração em direção a Deus. E infelizmente o que isso que acontece? Quando nós tiramos o nosso olhar dos olhos de Deus, para um olhar que a gente olha para Deus, a desconfiança começa a existir. E hoje, infelizmente, talvez exista alguém aqui nessa sala, talvez está passando por isso hoje. A desconfiança. Mas a mensagem que eu tenho hoje para você, a palavra de Deus é: ore somente para Deus. Deus, ele guiou o povo de Israel no passado. E é o mesmo Deus que guiou o povo de Israel no passado, é o mesmo Deus hoje, que quer te guiar e quer me guiar também. Mas para realmente isso ser um fato na nossa vida, a gente precisa fixar nossos olhos no Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não sei do meu amanhã. Senhor, eu não sei o porquê de tudo isso que está acontecendo, Senhor. Mas realmente hoje eu aceito que o Senhor tem o melhor na minha vida. Então, Senhor, toma o controle da minha vida. Porque se realmente você não fizer isso, a sua vida vai ser como um barco no alto mar, numa tempestade, sem direcionamento. Eu acredito que você não quer ter sua vida assim. Mas hoje eu convido você a entregar a sua vida completamente ao Senhor. Embora você não entendendo as dificuldades que você está passando aqui agora. Seja ela financeira, espiritual, física. Embora você não entendendo tudo isso, mas eu quero te convidar hoje a você se entregar realmente a Deus. E de entender que temos um amigo que está conosco em todos os momentos. Moisés foi intercessor daquele povo. E hoje a gente também tem um intercessor. E esse intercessor é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que sabe tudo que você está passando, aquele que sabe tudo que você está fazendo, e aquele que sabe de tudo que é o melhor para a sua vida. E hoje eu e você temos esse amigo maravilhoso. E muitas vezes a gente tem ignorado esse amigo. Muitas vezes a gente tem deixado esse amigo de lado. Se você não correr para Jesus, realmente você vai correr para quem? Para um vizinho seu que sabe que você está passando, mas que talvez realmente não estenda a mão para te ajudar? Hoje temos um amigo, e esse amigo é Jesus Cristo. E aqui, voltando um pouco mais uma vez para a palavra de Deus, a gente percebe no verso 26 que o seguinte: se ouvires atentos à voz do Senhor, teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que te sara. Que promessa maravilhosa para o povo de Israel. E essa mesma promessa é para a gente hoje. Deus, ele promete estar conosco. Embora não entendendo hoje muitas coisas que acontecem na nossa vida, ele promete estar conosco hoje. Deus, ele nunca abandona o seu povo. Deus, ele é um Deus de perto, não um Deus de longe. E esse Deus, ele está disposto a guiar você em todos os momentos da sua vida. Mas para isso ser um fato, ser uma realidade, você precisa completamente entregar a Deus. Como eu falei, embora você não entendendo o porquê de muitas coisas, não se fixe no porquê, mas fixe no para quê. Senhor, para que tudo isso, Senhor? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer para me ensinar com tudo isso? E você vai entender
que Deus ele nunca vai te abandonar, nunca te abandonou, e Deus é um Deus que está perto de você. Moisés foi o intercessor do povo, e hoje Jesus Cristo é aquele que está conosco em todos os momentos. E quando a gente vai para a palavra de Deus, no capítulo 16, no capítulo 17, a gente observa a fidelidade de Deus com o seu povo. Deus, ele mandou maná do céu para o povo de Israel, como um alimento. Deus, ele fez a água sair da rocha. Deus, ele se fez presente em todos os momentos. Deus nunca abandonou o povo de Israel. Infelizmente, o povo de Israel que começou a se questionar tudo aquilo que estava passando. Então, a gente precisa entender que Deus, ele é um Deus que está conosco em todos os momentos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, diante das bênçãos que Deus ele tem dado na sua vida, o que é que você tem feito? Você tem agradecido a Deus como soberano na tua vida, ou simplesmente você tem virado o olhar? Deus ele está disposto em todos os momentos a derramar bênçãos sem medidas. E muitas vezes a gente não recebe essas bênçãos de Deus porque Deus sabe que aquilo não é o melhor para a gente. Muitas vezes Deus ele não derrama as bênçãos sobre a gente porque a gente não está preparado para a gente receber. Porque se ele sabe que se a gente receber hoje, isso não vai ser benéfico para a gente. E ele prefere que você fique nesse deserto aí mesmo. Por isso que eu falei, não pergunte o porquê, mas pergunte para que sim eu estou passando por isso. Porque quando você entende que tudo tem um propósito, você vai entender que aquilo que você está passando é o melhor realmente para você. Mas se você pensa, Senhor, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Você vai começar a se questionar. E aí o inimigo, ele vai começar a colocar sementinhas ali de dúvidas, de incertezas, e talvez você vai chegar um momento que você talvez possa se virar as costas de Deus. Mas Deus, ele nunca vai virar as costas para você. Deus, ele tem ricas bênçãos para mim e para você. Deus nunca abandonou seu povo. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, meu apelo hoje, em nome de Jesus, é que para que você venha olhar para o povo de Israel, não como um povo que venha seguir o exemplo de murmurar diante das bênçãos, mas que hoje você venha ser grato a Deus por tudo aquilo que você está passando. Embora você não sabendo o propósito de tudo isso, você não pode entender agora, mas daqui a um tempo você vai compreender, você vai conseguir encaixar tudo isso diante da sua história, o que acontece. Lembre-se disso. Esse tempo é necessário, como diz uma música que eu gosto bastante, esse tempo que é necessário para que você possa amadurecer. Tenha certeza que Deus está no controle da tua vida. O povo de Israel, ele foi um povo desobediente em muitos momentos, mas que esse erro eu e você não viemos cometer, de entender que Deus ele é soberano, mas simplesmente a gente virar a nossa cara e se tornar filhos ingratos. Meu apelo hoje, em nome de Jesus, hoje para você é que você venha, mesmo não sabendo do amanhã, que você venha entregar a sua vida a Deus. Durante toda a história a gente vai perceber que Deus, ele sempre está conosco. E que hoje, nessa manhã, você possa entender que Deus está com você também. Você não é um filho que Deus ele olha com um olhar de diferença para você. Mas Deus ele olha com um olhar de misericórdia. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço os teus problemas. Eu conheço as minhas dificuldades. Mas o que eu levo para mim, se essa mensagem não servir para mim, não adianta nada eu estar falando aqui para você hoje. Mas que diante de tudo isso que acontece na nossa vida, que a gente possa confiar que existe um Deus que está no controle de tudo, que existe um Deus que sabe de todos os momentos que estamos passando. Como diz a Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entenda que no meio de tudo isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que aceitam o chamado conforme o seu propósito. Embora todas as coisas acontecendo e você não venha compreender, mas entenda que Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem um propósito. Que você hoje possa entender
que Deus ele tem um propósito na sua vida. Se você está passando pelo deserto, das provações, das dificuldades, talvez simplesmente seja apenas para você direcionar a sua vida para os braços de Deus. E se você estiver passando por isso hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele quer te moldar. Mas talvez para você esteja tudo bem. Ótimo, graças a Deus. Mas é aquela história, se está tudo bem, é porque tem alguma coisa errada. E talvez seja a prioridade hoje você fixar seus olhos para Jesus. Porque quando você fixa seus olhos para Deus, você está fixando seu olhar para o Rei do Universo e para aquele que sabe de todas as coisas. Então, meu apelo hoje, em nome de Jesus, é que você venha direcionar sua mente, seu coração para Deus diante das dificuldades que você tem passado. Eu não conheço, mas Deus sabe. Então, coloque suas dificuldades hoje nas mãos do Senhor e tenha certeza que Ele está no controle da sua vida. Porque a melhor coisa que você pode fazer é que se colocar completamente nos braços do Senhor. E assim, Deus ele vai operar grandes bênçãos. Entenda isso. Coloque sua vida nos braços de Deus. Embora não entendendo os propósitos, mas que você venha confiar que Ele está no controle da sua vida. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você nessa manhã. E vai ser minha oração também. Por isso, nesse momento, feche seus olhos aí e vamos orar junto comigo. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua misericórdia é grande em nossas vidas. Senhor, o povo de Israel, ele foi um povo que começou a questionar. As bênçãos estavam ali perante eles, mas começaram a questionar, Senhor Deus. E assim, muitos deles tiraram o olhar do Senhor. Deus, hoje nós corremos o mesmo perigo de tirar o olhar do Senhor e de olhar para nós mesmos e de achar que nós mesmos somos autossuficientes para vivermos uma vida boa, Senhor. Nós precisamos entender hoje que nossa vida ela só tem sentido quando fixamos o olhar no Senhor. O Senhor tem derramado grandes bênçãos sobre nós. Por isso, Deus, eu quero entregar cada irmão, Pai, desse grupo que aqui está. Senhor Deus, o Senhor sabe as dificuldades que tem passado. O Senhor sabe as lutas, ó Deus. O Senhor sabe as provações. O Senhor sabe o deserto que eles estão passando nesse momento. Mas em nome de Jesus hoje que eu oro, em nome de Jesus hoje, por eles, para que eles possam venham compreender, Deus, que o Senhor está no controle da vida deles. Dá essa certeza, Pai, durante esse dia hoje, que diante daquilo que estão passando, o Senhor possa se fazer presente constantemente na vida deles. E assim, o Senhor venha dar calma, venha dar esperança, venha dar alegria, venha dar o ânimo, Pai Santo, para eles. Por favor, Deus, esta é a minha oração nesta manhã. Abençoe, Deus, os teus filhos, ó Pai. Abençoe, Deus, cada filho teu aqui desse grupo. Abençoe o seu dia. Proteja os seus familiares também. E, por favor, Deus, direcione a vida deles. Esta é a minha oração, Deus, nesta manhã. Com a certeza que o Senhor está no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.